Campina Grande, quinta-feira, 28 de novembro. Hoje comemora-se o Dia de Ações de Graças e também o Dia do Soldado Desconhecido. Eu chamo a sua atenção para a celebração de ações de graças neste dia. Você já parou para agradecer a Deus pelo dom da vida, porque você está vivo, porque você ainda pode respirar o fôlego da vida, porque você tem saúde para trabalhar, pela noite que passou, o repouso, o novo dia que Deus está acrescentando à nossa existência, o pão nosso de cada dia, a existência da sua família, a saúde que Ele tem nos dado. Pare, pense um pouco. Quanta coisa nós temos para agradecer nesse dia de ações de graças. Como também, nesse dia do soldado desconhecido, nós trazemos em nossa lembrança, em memória, aqueles que tombaram em campo de batalha, defendendo a sua terra, a sua nação, o seu país, o cidadão. Isso está acontecendo hoje no estado de Israel. Israel está lutando contra a sua sobrevivência. Ou Israel luta para existir, ou Israel será riscada do mapa. É por isso que nós temos orado aqui pelo estado de Israel, temos orado por Jerusalém para que haja paz de acordo com o Salmo 122. E eu espero que você nesse dia possa refletir quanto nós precisamos de orar agradecidos a Deus pelo dom da vida, pela paz, pela saúde e também para que aqueles que estão tombando, não só no estado de Israel, mas também na Ucrânia, na Rússia, quantos soldados estão perdendo suas vidas em defesa da sua nação, do seu povo e da sua pátria. Deixamos este recado para você que está conosco nesta manhã. Logo mais estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior e também você terá a oportunidade de ouvir uma belíssima música interpretada pelo cantor Yonan Cohen do estado de Israel. Los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, todos tus pecados limpiaré, y a vuestro país os traeré, quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré en vosotros mi Santo Espíritu y guardaréis mis mandamientos y habitaréis la tierra que di a tus padres y me serás por pueblo y yo seré tu Dios y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad y volverán porque el reino todo será de Adonai. No tendrán más hambre ni sed, ni el calor los afligirá, porque Adonai tiene misericordia y a ríos de agua los guiará, y todos los cautivos de Jerusalén que fueron expulsados de Sefarad, las ciudades del Negev poseerán, y el reino todo será de Adonai, y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai.
Então Paulo prossegue instruindo aquela igreja. Fazer todas as coisas sem murmuração nem contendas. Este chamado vai contra a cultura comum de queixas e disputas. Vivemos em uma era onde é fácil cair em murmuração, tanto em nossas igrejas quanto em nossos lares. Paulo, porém, deixa claro que essas atitudes desagradam a Deus e prejudicam o testemunho cristão. Fazei tudo sem murmuração nem contenda. Irmãos, eu tenho dito coisas aqui no púlpito que às vezes tem chamado a atenção de alguns, e alguns têm dito assim, não era para esse pastor ter dito isso. Mas eu tenho um chamado pastoral. E pelo fato de ter chamado pastoral, eu tenho que dizer algumas coisas que realmente dói. E uma das coisas que eu vou dizer, e que vai doer, é que a igreja, ela parece uma Cracolândia. O que é uma Cracolândia? Vou dizer o que é uma Cracolândia. A Cracolândia é uma mini sociedade onde várias pessoas consomem a droga chamada crack. Então quando ele acende uma pedra de crack, e ele vê outra pessoa acendendo e outra pessoa acendendo, ele está num ambiente favorável àquele vício dele. E aquilo ali aumenta e vira uma sociedade. Se aquela pessoa acende uma pedra de crack sozinha, ele pode acender uma, duas, três, mas se ele continuar sozinho, ele perde aquela graça, porque só ele está fazendo aquilo e os outros não estão fazendo. Então ele acaba deixando. Então, irmãos, quando eu digo que a igreja é uma Cracolândia, eu estou fazendo uma analogia em que o ambiente de igreja é um excelente ambiente para murmuração e contenda. É na igreja, irmãos, onde nós encontramos aquele outro irmão que está indignado com o pastor Júnior. E eu paro com ele para conversar. Disse, tu viu o que ele disse? Chamou a igreja de Cracolândia, misericórdia. Aí o outro diz, é mesmo? Aí o outro diz, é mesmo? E aí começa aquele vício, aquele ciclo vicioso de murmuração, de reclamação, de contenda. E o interessante é que essa reclamação não derrubou o pastor Júnior. Já prestou atenção nisso? Não derruba. Só o pastor Bolso está há 40 anos aqui. Aí eu podia dar um caminho, né? Começa a orar, irmãos, quem sabe, né? A reclamação, a crítica e a condenação e a murmuração não vão adiantar. Só vão adoecer você. Só vai adoecer o irmão. Não resolve nada. Toda vez que a gente para reclamar do diácono, do pastor, do presbítero, do líder, nunca derrubou eles, mas inflamou o nosso coração, entristeceu a nossa alma, abateu o nosso espírito. E ficamos só nas palavras e na reclamação. Portanto, o apóstolo Paulo, ele aqui diz algo muito direto. Vai trabalhar na igreja? Vai fazer a obra do Senhor? Faze tudo sem murmuração nem contendas. E se analisarmos com acuidade e esmero, nós vamos perceber, irmãos, que toda vez que nós reclamamos, condenamos ou criticamos, o resultado não é positivo. E podemos aplicar isso, por exemplo, também ao casamento. Toda vez, irmãos, que eu chego para criticar, para condenar ou para reclamar, eu nunca vou ter o amor de Irã para comigo. Sabe o que eu vou construir? Tudo que é de ruim e negativo no meu casamento. Toda vez que eu chegar na minha esposa e só desqualificá-la, mas tu não tem jeito não, limpa esse negócio direito, troço. Mas rapaz, eu comida é ruim, botar sal demais, quer me matar, é? Ou então Irama chega e diz, mas rapaz, se levanta da rede. Eu tenho uma rede lá no quintal, que de vez em quando eu dou uma deitadazinha lá. Se levanta dessa rede, vai fazer alguma coisa? Só vive aí deitado. Eu pego logo o ar, né? Então a crítica, a reclamação, a condenação, a murmuração, adianta de alguma coisa? Não. Mas se eu mudar o discurso, meu amor, você cozinha também.
é uma delícia a sua comida, mas eu acho que tu exageraste no sal ali. Eu tenho certeza que Irama ia receber isso com muito amor e dizer assim, eita, vacilei, vou melhorar. Não é diferente? Sim ou não, irmãos? Então, eu apenas dei uma dica, não murmurei, eu não reclamei, eu não critiquei, não condenei ela. Eu apenas conversei e alertei. A mesma coisa na igreja, irmãos. A mesma coisa na igreja. E é muito sério o que o apóstolo Paulo fala aqui, muito sério, porque a vida cristã, ela deve ser marcada, irmãos, por gratidão e unidade. E toda vez também, vamos voltar para o casamento, né? Tem alguns casais aqui, tô tudo assim olhando. Eu louvo a Deus pela minha esposa. Amém? Você louva a Deus pelo seu cônjuge? Você tem gratidão? Eu tenho, porque feio como eu, mano. E ela me querer, eu tenho que ter muita gratidão, não é? Eu tenho que agradecer, irmãos. Quando eu estou com fome, a fisiologia minha, ela faz com que eu me irrite. Só a Irama sabe. Agora é Irama e Cecília. Papai está com fome, dá comida a ele para ele deixar de estar irritado. Então, para aguentar isso, irmãos, tem que ser uma mulher sábia. Amém? Valorosa. E aí por isso que a gente tem que reconhecer. Então, irmãos, não é fingimento, nem mentindo, nem enganando. É reconhecer as virtudes que cada um de nós temos. Se você faz isso na igreja, reconhecendo as virtudes, os talentos, a unção, os dons de cada um que aqui trabalha na igreja, a sua perspectiva de igreja vai mudar. Em vez de você criticar a sua igreja, falar mal dela e fazer com que as outras pessoas não queiram mais entrar nesses portões, você vai reverter a chave. E essa pessoa vai dizer, rapaz, eu quero conhecer essa igreja. Eu vou dar um exemplo bem prático. Bem prático. Eu elogiava tanto a minha igreja, que uma vez um aluno do seminário disse, pastor, essa tua igreja é boa demais. Mas porque quando eu estava dando aula, vez por outra, havia um exemplo, e eu trazia o exemplo que havia uma aplicabilidade na minha igreja, que tinha acontecido na minha igreja. Então, eu nunca cheguei, dando aula, eu nunca cheguei para falar mal da minha igreja. Eu sempre falava as coisas virtuosas, as coisas boas. E de um tempo, o cara pegou e foi e disse, ele brincou, ele tirou um sarro da minha cara, mas ele disse, pastor, eu queria ser da sua igreja, que ela é muito boa. Mas, nesse pequeno exemplo, você pode perceber como é diferente? Chamou a atenção dele. Da mesma forma, se eu chegar o tempo todo e estar falando da igreja, mal da igreja e tal, o que é que isso vai fazer? Isso vai trazer uma barreira enorme e as pessoas nunca vão querer pisar aqui. E em vez de a gente estar progredindo no evangelho, a gente está atrasando o evangelho. A pergunta é, como podemos manter uma postura de gratidão e unidade em nossas vidas diárias? Especialmente em situações difíceis. Estamos contribuindo para a paz em nossa igreja? E essas perguntas, elas são nossas para nós respondermos olhando para a nossa vida. No versículo 15, no versículo 16, o apóstolo Paulo vai trabalhar dizendo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Esse é o verso 16 que eu li. Verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, meus irmãos, Paulo ele usa a metáfora de luzeiros no mundo, como a gente já introduziu. E isso
está enfatizando que os cristãos eles são chamados de fato a brilhar em meio à escuridão moral e espiritual. O Senhor Jesus ensinou isso no Sermão do Monte. E o grande desafio para o crente é viver neste mundo corrompido, mostrando as virtudes de Cristo. Mesmo sendo hostilizado, vilipendiado, agredido, ser cristão é ser alguém que realmente brilhe, que mostre essas virtudes, que seja contrário a todas as coisas que o mundo então quer colocar. Viver e proclamar o Evangelho é ser uma pessoa que foi alvo de críticas severas, mas que nessas críticas está todas em cima das virtudes do cristianismo. Não a corrupção, não a mentira, não a traição. Porque essas características, elas são fluentes no mundo, mas não podem ser na igreja, porque a igreja não foi criada para isso. Então o termo luzeiros refere-se, nesse texto aqui, a como fosse os corpos celestes, como estrelas que guiam e iluminam. E aí ele pega essa analogia para dizer que os cristãos são chamados a ser essa luz para aqueles que estão perdidos. A luz de Cristo deve brilhar através das nossas palavras, das nossas ações e do nosso comportamento. Brilhar como luzeiro significa não apenas viver uma vida moralmente pura, mas também compartilhar a palavra transformadora, a palavra que transforma a nossa vida, o Evangelho. E quando somos fiéis ao testemunho cristão, e quando vivemos de acordo com os princípios do reino de Deus, impactamos o mundo ao nosso redor, revelando a glória de Deus. E aí o texto, de fato, Paulo está exortando para que cada irmão, para que cada irmã se apeguem de forma firme, de forma segura ao Evangelho. E isso vai garantir que na volta de Cristo, eles sejam encontrados fiéis e perseverantes, trazendo contentamento ao seu pastor, que é o apóstolo Paulo, que os instruiu. E aí Paulo vai trabalhar no versículo 17 e 18, o sacrifício e o gozo no serviço cristão. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, como todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. E aí, aqui há uma conclusão. Paulo conclui essa sessão descrevendo a vida cristã como um sacrifício alegre. Ele vê a si mesmo como uma libação, ou seja, como um sacrifício derramado em prol da fé dos filipenses. Então o apóstolo Paulo, ele é como se ele olhasse para toda a história dele, para todos os desafios que aconteceu para implantar a igreja, e não só implantar, mas para desenvolver, inclusive deixando ela organizada com bispos e diáconos naquela comunidade. E aí Paulo disse, valeu muito a pena todo o sacrifício. Então é como se Paulo, ele olhasse os frutos que o seu ministério lhe deu, que era uma igreja pujante, que era uma igreja generosa, que era uma igreja alegre, que era uma igreja perseverante na fé, que era uma igreja que testemunhava. Por isso que ele diz, olha, continue nessa mesma pegada, continue nesses mesmos passos. E deve ser muito bom, irmãos. Deve ser muito bom olhar para uma comunidade a qual você passou, a qual você trabalhou, a qual você se sacrificou e ver o resultado brilhante de todo o esforço que aconteceu ali. A glória é de Deus. Mas aqui Paulo mostra que ele foi honrado. Paulo, ele foi honrado pela igreja de Filipos. Todo o trabalho que ele fez, todo o sacrifício, ele estava sendo honrado. E essa alegria no sacrifício reflete uma vida de entrega de Paulo ao serviço da igreja, ao serviço cristão. Nós não somos chamados apenas a viver por nós mesmos, mas a nos derramar em prol dos outros,
como Cristo fez por nós. O gozo no sacrifício é a marca de uma vida verdadeiramente comprometida com o reino de Deus. A cada dia que se passa, meus irmãos, a ideia de viver como testemunhas fiéis em um mundo corrompido se torna mais latente. A cada dia que se passa, mais o comprometimento de nós para com o cristianismo, para com esse modo de vida cristã de viver, vai se tornar mais latente. Porque a gente vive em um mundo que precisa desesperadamente de luz. E Deus nos chama a viver em obediência e a brilhar como luzeiros em meio à escuridão. E quando trabalhamos a nossa salvação com temor e tremor, vivemos sem murmuração, brilhando como luzes e nos sacrificamos com alegria, nos tornando testemunhas fiéis do poder transformador de Cristo. Irmãos, o mundo, ele observa o nosso comportamento. Amém? Às vezes, nós somos acostumados. Quando você se lança em liderança, você é observado. Às vezes, nessa observação, aqueles que te amam, aqueles que querem te ver crescer, eles vão chegar para você e vão dizer algumas coisas que você está errando, mas a sua intenção é lhe ajudar. Mas tantas outras também chegam para lhe menosprezar, lhe pisar e lhe humilhar. E uma das minhas orações a Deus é que eu tenha discernimento ao ouvir as queixas e as reclamações e ter o discernimento de fazer a minha culpa onde eu errei, mas também de entender que aqueles que criticam a vida pastoral não entendem o submundo pastoral. Que submundo é esse? São as agonias, são os segredos que a gente sabe e não pode revelar, são os apertos espirituais que chegam ao nosso coração e que a gente não pode dizer e não pode compartilhar, porque quem entende a vida pastoral muitas das vezes é um próprio pastor. E nós ficamos com o coração bem pequenininho porque a gente queria dizer para você e a gente não pode. Entretanto, eu peço a Deus humildade para saber onde eu errei como pastor, porque eu preciso chegar como Paulo chegou, olhar para trás e dizer assim: graças a Deus a igreja do Calvário está fazendo aquilo que a gente ensinou, aquilo que a gente testemunhou e aquilo que a gente viveu. O mundo observa as nossas atitudes e o nosso comportamento. Eu sei também que há essa diferença do mundo olhar para nós, como por exemplo, outra ilustração que eu vou dar. Vez por outra, não sei se você percebeu, vez por outra chega um abençoado ou uma abençoada aí e pede dinheiro a gente, né? Não é assim? Aqui é direto, né? Minha amiga, eu noto, todo mundo olha para mim, esperando a atitude do pastor, né? Não é assim? Eita, e agora como é que vai ser? Irmãos, eu não vou dizer 100%, mas 98% desses pedintes, eles pedem para ir beber cachaça ou se drogar. Eles pedem feira. Se você der uma cesta básica daquela, ele vai ali na esquina e ele vende por R$10 para comprar de droga. Existe uma campanha, inclusive, é uma campanha social, para não dar esmolas no trânsito, nem na porta das igrejas. Porque você está financiando esse ciclo vicioso de não querer trabalhar e de querer apenas pedir para comprar de forma mais fácil. Inclusive, uma vez, um chegou ali para pedir e realmente eu não entendi, a gente não anda mais com dinheiro em espécie. Aí eu disse que não. E ele disse: é porque é pastor.
Aí eu tive, ei, vem cá, tu tá pensando que eu sou besta? Eu tive que engrossar, né, pastor? Eu tive que engrossar com ele, porque ele pensava que eu ia, tu tá pensando que eu sou besta? Mas enfim, irmãos, o mundo observa nossas atitudes e o nosso comportamento. Se ele diz é porque é pastor, é porque de fato o pastor tem um comportamento peculiar, não só diante do rebanho, mas também diante do mundo. E se vivermos de maneira coerente com o Evangelho, nossa luz brilhará, e outros verão em nós o reflexo de Cristo. O único que pode trazer verdadeira salvação e redenção ao mundo. A minha oração é que Deus nos ajude a viver de maneira que glorifique o seu nome e que a nossa vida seja um testemunho brilhante em meio às trevas deste mundo. Espero que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através da palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir um outro orador, aliás, o pastor Jamerson, que pregou pela ocasião do aniversário da Igreja do Calvário e do Conjunto Coral Saracali. Desejamos a todos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser. Apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces yo iré desde los cielos apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces yo iré desde los cielos sanaré su tierra.